Oi pessoal, vamos lá? Então, vou iniciar a então, a gente vai começar aqui sobre as doenças de pele e pelo, certo, gurias? Que envolvem o processo da depilação. Assim como eu expliquei para vocês, a importância de estarmos observando a pele da nossa cliente quando a gente inicia o procedimento, até para poder conseguir identificar se essa pele está apta ou não para o procedimento, tá, gurias? Uma das doenças que a gente precisa observar e que geralmente aparece é a queratose, né? Na queratose pilar. Bem, o que é a queratose? Ela, sabe aquela pele de galinha que a gente passa, né? Geralmente ela comete mais essa parte de região atrás do braço, nas coxas, uma sensação que você passa a mão e você sente o relevo, né? Os pontinhos, como se cada folículozinho eles tivessem um relevo. O que é isso aí? É um excesso, né, de queratina. Então ali eu tenho um excesso de queratina, de produção de queratina naquela região e que ocasiona esse aspecto. Então é como se fosse, né, pequenas obstruções do folículo e que ele gera aquela sensação de relevo, né? Isso é muito decorrente em regiões mais, né, que as pessoas moram assim, em regiões mais frias. Por quê? Usa muita roupa, não hidrata, daí a pele fica ressecada, o que ocasiona ainda mais a probabilidade para uma queratose, tá? Então, a ceratose ou a queratose, ela não é transmissível, certo? Então, se você identificar ali, eu estou trabalhando, estou fazendo asepsia nessa pele, e eu identifico que ela está com esse aspecto, né? Pode te gerar um incômodo, mas você pode trabalhar em cima, sim. E até você vai fazer um favor para essa cliente, porque ao trabalhar com o processo da depilação em cima de uma pele com a queratose, eu vou fazer uma retirada, né, daquele extrato córneo excessivo que gera essa impedância, essa dificuldade no meu pelo romper para o meio externo. Isso também acontece com o pelo encravado, com a foliculite, certo? O pelo encravado nada mais é também do que em função daquele processo que a gente viu de renovação da pele, né? Eu vou começar lá na minha epiderme, eu vou acumulando camada das minhas células já achatadas, anucleadas, que estão inativas, que não tem mais finalidade, né, gurias? E ali elas só vão se acumulando. Então a importância do processo da esfoliação, né, que a gente já conversou lá nos cuidados pré e pós depilatórios, né, que facilita no meu processo de remoção do pelo, melhora a qualidade da pele da minha cliente, melhora no meu procedimento, na agilidade do meu procedimento, porque eu vou ter que dar 2, 3 puxadas para poder fazer a retirada daquele pelinho, para eu poder ter aderência ao pelo. Então esse processo da depilação ali, naquela pele onde que eu vejo que ela está ressecada, né, com extrato córneo excessivo, eu faço uma amenização nesse processo. Mas ele tem que acontecer a orientação da esfoliação e hidratação dessa pelezinha. Porque se ela apresenta uma queratose, se ela apresenta uma foliculite, se ela apresenta um pelo encravado, muito é decorrente de vestimentas apertadas, da falta de hidratação e esfoliação naquela região. Então são coisas super simples, né, e que podem gerar esse tipo de problemática. Então aqui, ó, então nós temos a queratose como uma das doenças que a gente observa, né, de pelo e pele.
Quer ver outra que muita cliente tem e que as depiladoras ficam sem saber se pode ou não pode trabalhar em cima, é a estria. Nossa, mas eu tô lá com a estria, a minha cliente tem estria, onde que ela quer depilar, e eu não sei se eu posso ou não posso fazer a puxada lá e vai aumentar aquela estria. Certo, nós temos alguns pontos que nós temos que observar quando eu vejo a presença da estria na região onde que eu vou trabalhar. Um dos pontos que eu tenho que observar dessa estria, se ela está arroxeada, avermelhada, se ela tem alguma alteração de temperatura, né? Por quê? O que essas características me passam? Elas te falam se ela está ou não no processo inicial de formação, num processo de desencadeamento inflamatório ou não, né? Então, se ela está avermelhada, se ela está ainda gerando, se ela tem muito prurido, né, tem muita coceira na região, então você vai perguntando para o seu cliente, você está coçando, né, você tinha essas estrias, daí a guria, não, né, começou agora, tal. Então você sabe que se ela é recente, se ela apresenta essas características, não é legal você trabalhar em cima, tá? Porque é uma pele que ela tá lá sensibilizada e que a tração da puxada pode intensificar. Você não tem como a gente reverter o processo da estria, né? Você não tem como evitar o aparecimento dessa estria, mas se você trabalhar em cima dela, você vai intensificar. Não, entendeu? Então não é interessante. Agora, nós temos um outro aspecto de estria, que é as nacaradas, que são as estrias brancas, que são as estrias antigas. Essas estrias, elas já não apresentam mais uma sensibilidade ali na pele, porque ela não está no seu período de desenvolvimento. Então, ela já me proporciona trabalhar em cima daquela região sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de assim, ai meu Deus do céu, eu vou aumentar a incidência da estria nessa região em função da minha puxada. Entendeu, gurias? Então, assim, eu tenho a estria, eu tenho que observar o quadro que ela se encontra, né? Como que ela se encontra, para eu saber se eu posso ou não posso trabalhar em cima dela. Avermelhadas, arroxeadas, iniciais, não. Esbranquiçadas, antigas, sim, pode trabalhar, tá? Outra coisa que é a nossa super... uma das que a gente mais discute aqui e fala bastante é a foliculite, né? Que é desencadeada por uma infecção bacteriana e ela pode ou não, né, ser acompanhada de pústulas de pus. Então o que acontece? Se eu tiver pus, eu posso trabalhar numa pele que tem material contaminante, que pus é um material contaminante. Posso? Posso ou não posso, galera? Responde aí, gente. Sim ou não? Professora, repete sua pergunta. Eu posso trabalhar numa pele que tem pústulas de pus na foliculite? Posso? Eu acho que não. Não. Não pode. Por quê, gurias? O que acontece? Quando a gente trabalha em uma pele que tem presença de pus, o pus ele é considerado material contaminante. E esse material contaminante é o que pode nos transmitir doenças, contaminação cruzada. Então, quando tem pus, sangramento, né? Aquelas gotículas de sangramento, você identificou e você está sem luva, você vai colocar luvinha. Certo? Pode ser na canela, pode ser na axila, pode ser em qualquer região. Você viu que teve sangramento, teve gotículas, você vai colocar o EPI da luva para evitar contaminação cruzada, porque ele pode ser sim um veículo de contaminação, então não pode. Então qualquer feridinha que a minha cliente aparecer, né, corte aberto, coisa do tipo, cascas de feridas, né, recentes,
cicatrizes recentes, pústulas, tanto de espinhas, acnes, da foliculite, furúnculo, eu não posso trabalhar em cima, tá? Porque o que acontece? Como é uma bactéria, eu trabalho em cima dela, daí eu rompo aquele pus, e daí eu gero uma janela de abertura, porque eu estou fazendo o arranque dos pelinhos do folículo, não é? Eu não estou abrindo uma janelinha para que aquela bactéria que está ali naquele outro folículozinho, o pus, venha aqui, ó. É muito mais fácil. Então, o que vai acontecer? Vai disseminar. Vai disseminar. Então, você ali, né, sem saber, sem ter a noção, vai trabalhar numa pele que está inapta, né, para receber o procedimento e vai gerar uma disseminação da foliculite, daquele problema. Então, você tem que explicar isso para sua cliente, né? Olha, eu identifiquei na sua pele aqui que a gente está com algumas pústulazinhas de pus. Então, nessa região aqui eu vou evitar de estar trabalhando, porque senão, se eu fizer puxar daqui, se eu trabalhar aqui, pode acontecer de estar espalhando. Então, nessa região eu vou estar trabalhando só com a linha ou pontual, com pinça. Então, ou então, se você vê que está muito acometida a região, o indicado é você simplesmente orientar a sua cliente a ir tratar primeiro, para daí vir fazer o processo da depilação. Faz outro membro, às vezes, né, se ela vai fazer a meia perna e a meia perna está acometida, e ela vai fazer axila e buço, aí você vai fazer a axila e faz o buço, certo? E deixa aquela região onde que não está legal para você trabalhar, porque não adianta você, é que nem eu acabei de falar aqui para vocês, né, na questão no outro módulozinho. A partir do momento que eu começar a trabalhar naquela pele, eu estou assumindo a responsabilidade. A partir do momento que eu começar a desenvolver o meu tratamento naquela pessoa, a partir daquele momento, qualquer coisa que vir a desenvolver naquela pessoa, naquela região que eu estou trabalhando, de certa forma eu vou ter responsabilidade sobre aquilo. Então pensa comigo, se você não se resguardar, se você, né, gurias, que nem a gente está falando aqui, se você não tiver um resguardo, se você não tiver esse cuidado, de no momento lá da sepsia você não observar essas questões e você trabalhar numa pele que não está apta para receber o procedimento e que pode gerar algum tipo de intercorrência, você está assumindo a responsabilidade. Então você tem que ter a questão do comprometimento do seu trabalho. Então até onde que você quer se comprometer e até onde que você não quer. Fica a sua opção. Mas o certo é você ter uma conduta mais correta possível. O mais correto possível é você não trabalhar em peles que estão acometidas com qualquer coisa que venha a gerar, né, o comprometimento da saúde da sua cliente. Tá? Que nem aqui a gente está vendo aí no nosso materialzinho, a questão de como desencadeia uma foliculite, né? Ele pode desencadear de uma consequência de um pelo encravado, onde ele gera o processo inflamatório e ali tem a instalação dos stafilococos, né? Ou então ele pode já ser, em função do processo da retirada, tá aquela janelinha lá do pelinho que foi arrancado, eu não ter a asepsia correta, não ter os cuidados pós-depilatórios corretos e ali ser a entradinha e desencadear o processo da foliculite, né? Então ele é uma inflamação e ele acontece lá na raizinha, ele acontece na parte interna dos nossos pelos. Então por isso que a gente sente, né, aquela pustulazinha, não é a parte externa. E grande parte das vezes dessa foliculite, o nosso pelo ele nem sai para fora, ele fica, né, ele fica interno, lá com a pústula dolorido, ele pode gerar a questão da dor, ele pode gerar a questão, né, do aumento da temperatura dele, já começa a ter todos os processos fisiológicos, né, inflamatórios da região. E dependendo da intensidade desse processo inflamatório, da intensidade dessa foliculite, o tratamento ele tem que ser feito por uma dermatologista, tem que ser medicamentoso.
tá? Então nós temos como, com aquele processo de cuidados que a gente já viu, né? Lá no nosso módulozinho de cuidados pré e pós-depilatórios, onde que a gente consegue prevenir, diminuir, minimizar, né, a incidência de uma foliculite, de pelos encravados, fazendo os cuidados de esfoliação, hidratação, né, boa asepsia no procedimento, consigo. Mas tudo tem que ser de forma executada corretamente, né, acompanhada, né, não é algo isolado só não, viu? Outra coisa que eu relatei para vocês, né, na história lá da nossa cliente que tinha o furúnculozinho na área do pubis, só que ela não tinha nem conhecimento. Ela sentia incomodação, ela sentia dor, só que ela achava que era uma espinha. E não era uma espinha, era furúnculo. Eram 3 furúnculos lá na região, né, acima do Monte de Vênus. Então, assim, em função dela ter a barriga um pouquinho acima daquela região, ela sentia incomodação, mas ela nunca investigou. Não tem como você trabalhar numa região daquela, cometida por 3 furúnculos. Não tem como. Né? E o furúnculo, ele é desenvolvido, ele é uma infecção bacteriana. Então, se eu trabalhar em cima daquilo ali, gurias, pode acontecer a disseminação também. Então eu também não trabalho, sem contar que ele fica dolorido, ele gera todo aquele processo inflamatório também, que pode até ser às vezes uma evolução de uma foliculite, quase que não saiu, né? De uma foliculite. O furúnculo também pode ser uma evolutiva disso, tá? Então a gente também tem que ter muito cuidado. Olha a aparência ali do furúnculo, né? Então, o tratamento de um furúnculo é antibióticos, compressas, pomadas, né? Que são e tem que ser indicadas por uma pessoa que é da área, né? Então, que possa acompanhar esse tratamento do furúnculo. E só depois de tratado a região que você vai poder trabalhar em cima dela, tá, meninas? A hidradenite, muita gente não conhece. Nossa, hidradenite, o que é isso? Só que muitas pessoas são acometidas pela hidradenite e nem sabem. Quer ver? No período mais ou menos do seu desenvolvimento, lá da puberdade, surgia carocinhos doloridos debaixo da axila, ou então ali na virilha, né, bem na parte dos gânglios. Não é os gânglios inflamados, é diferente, né? São pequenos nódulozinhos avermelhados mesmo, que dá muito mais a sensação de um pelo encravado, só que daí você não vê pústula, você não vê a boca do pelo, você só vê o nódulozinho super dolorido, né? Isso aí é uma hidradenite. E a hidradenite, gurias, ela também é uma infecção bacteriana, né, geralmente das glândulas apócrinas, e ela se caracteriza por nódulo avermelhadinho bem doloroso. Tanto que eu tive dos meus 15 aos meus 18, eu tive e eu andava com o braço assim, ó, quando eu ficava cometida, gurias, eu não conseguia usar blusa justa, não conseguia botar blusa que pegasse na região da axila, porque doía demais o tronco, doía muito, 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 muito. E era cíclico, ela voltava, passava, eu não passava pomada nem nada, né? Deixava, passava, saía, melhorava. Daí depois de um tempo, retornava, né? Então, assim, isso muita gente tem. E é engraçado que dentro de estudos, a hidradenite ela está mais caracterizada a mulheres, só que acredita que ela está mais caracterizada e ligada à questão feminina, porque a mulher, a gente tem muito mais contato com o ginecologista, então a gente tem muito mais né, incidência de comentar, doutor, tal, com isso e tal, do que o homem. O homem, às vezes, ele é acometido, ele tem vergonha de relatar, ele não relata, não vai no médico.
Homem é assim, né, gente? Só se estiver morrendo ele vai no médico. Então, por isso que talvez não tenha tanto relato, mas isso pode estar sendo acometido em ambos os sexos. Não é algo específico feminino ou masculino. E a hidradenite, ela tem o seu grau, né? Ela tem graus de intensidade. Olha só, gente, né? Que coisa, né? Ela fica muito intensa, onde que ela gera até uma questão, quando ela sai desse processo de nódulos, pequenos nódulos, ela começa a gerar tipo uma cicatriz hipertrófica, né? Na região, extremamente dolorida. Então daí quando ela começa a gerar esse processo de cicatrizes hipertróficas em função de uma deformação da camada, porque ela começa a cometer, né, a parte das glândulas e ela começa a gerar essa deformação já na epiderme, ela já está num grau avançado, né, que a gente fala que é o grau severo, esse aqui, ó, tá? Então aqui é como que ela se forma, olha só. E isso é tratado como? Daí é o que pega, né? Tem pessoas que não precisam, eu, por exemplo, não precisei tratar. Eu não precisei tratar, com o tempo passou, depois dos meus 18 eu nunca mais tive, né? Nunca mais tive, acredito que é aquele período de desenvolvimento, né? Mas tem pessoas que daí, quando chega num grau mais elevado da hidradenite, ela tem que ter um acompanhamento médico e ali ela ser medicamentada, com certeza, fazer tratamentos bem intensos, porque ela ela pode ocasionar um desconforto muito sério. Então a hidradenite supurativa, ela já é um grau mais avançado e ela pode, né, acontecer ela não vai evoluir para um câncer ou coisa do tipo, que é o que muita gente se preocupa. Ela não gera esse tipo de evolução, mas ela incomoda demais. Ela gera pus, daí ela gera um aspecto feio na região, então a pessoa fica até, né, com vergonha de levantar o braço, de expor a região axilar, porque ela deixa um aspecto muito feio, né? E então assim é mais questão estético e fisiológico do que questão de gravidade e evolutivo mesmo, tá? Qual outra doença que a gente... E eu posso trabalhar em cima da hidradenite? A gente depende do grau, mas só que ela fica tão dolorida que você não é nem legal você trabalhar. Porque eu me lembro que eu fiz uma vez a depilação em cima, achando que era um pelo encravado, e que se eu fizesse a depilação iria ajudar, né, a amenizar aquele pelo encravado e ele conseguir sair. Não, gente, nada a ver, não deu certo, só doeu mesmo, e muito, gurias, muito. Então não é indicado trabalhar em cima da hidradenite, e ainda mais quando ela está num grau mais severo, porque daí a gente já tem a presença de pus, de um processo inflamatório mais intenso, daí então já não é algo que venha a ser bom de você estar trabalhando em cima. Ela não é contagiosa, assim como a queratose não é contagiosa, assim como o pelo encravado não é contagioso, né? E a foliculite, ela pode ser por causa do pus, né? É o pus que é o material contaminante, então ali ela pode transmitir para você ali a bactériazinha, ela pode, né, transmitir às vezes ali alguma doença. Outra coisa que aparece e que muita gente não sabe se pode ou não pode trabalhar: pessoas com hirsutismo. O que é hirsutismo? Então, hirsutismo é quando a mulher ela tem pelos, né, exacerbados em regiões que geralmente ela não teria, tipo região de barba, né, essa região da barba, região de peito, seios, né, a linha alba de início a fim.
Então, região, às vezes, ali da superior da coxa. Então, regiões que às vezes não seriam tão intensos e tão terminais, tão pigmentados e tão presentes os pelos, é a pessoa que tem o hirsutismo e também tem os seus graus elevados, né? Pode estar acometida a isso. Isso é muito ligado à questão hormonal, tá, pessoal? Então, ali a pessoa às vezes pode fazer um tratamento hormonal, né? E fazer o processo da depilação normalmente, não tem problema nenhum. Ela vai depilar normal, não é algo contagioso, então não se preocupe com isso, não tem problema de você trabalhar numa pessoa que tem hirsutismo. Ah, mas se eu depilar vai machucar ou coisa do tipo, sei lá, vai atrapalhar o tratamento? Não tem nada a ver, tá? Ela só vai ser uma cliente mais assídua sua. Daqui 15 dias, provavelmente, ela vai ter que fazer a depilação mais frequentemente. Então, inicialmente, o que seria interessante para esse tipo de pessoas? Tratamentos lasers, LED e luz pulsada, né, seria o mais indicado. E depois dar seguimento para a parte da depilação, que daí facilita mais, porque senão fica muito extenso. E nós temos as evoluções, né? Que é as classificações de intensidade que pode estar sendo acometidas regiões de peito, barba, né, a parte do queixo, aqui do maxilar, pescoço, aqui na parte na parte alta do estômago, né, aqui da minhalba, né. Então tem classificações da intensidade do hirsutismo. Posso trabalhar. E outra coisa também que aparece bastante, que as pessoas ficam sem saber se pode trabalhar, melasma, né, no facial. Eu posso trabalhar depilação com cera e melasma? Gente, gurias, não é indicado trabalhar, né, no facial a cera quente em pessoas que têm incidência de melasmas, tá? Então, você identificou uma mancha no rosto, às vezes ela é bilateral, né? A grande parte. Então, se eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Né? Se eu tenho de um lado, ela tem do outro. Geralmente, ela atende as duas regiões. Por que eu não posso trabalhar com a cera, a depilação facial em pessoas que têm mancha? A mancha, ela é uma hiperpigmentação, né? É uma produção exacerbada ali de melanina, e que o calor pode vir, o processo da depilação pode vir a estimular a produção, né? Então eu vou estar aumentando a incidência daquela mancha, eu posso estar aumentando a mancha, eu posso estar aumentando a coloração daquela mancha. Então não se trabalha em cima de manchas, hipercromias faciais, tá? Então sempre observar isso. Qual que é o recurso que a gente faz quando tem esse tipo de característica na nossa cliente? Linha. A linha tem ganhado muito espaço em função disso, né, pessoal? Até daqueles outros mitos lá que a gente sempre vive falando da questão da flacidez, né, ocasionada em função da utilização do recurso da cera na depilação facial. Então, ela não é ela que acomete a flacidez naquele rosto. Ela só intensifica a flacidez que já existe ali, tá? Então, e a linha, ela ajuda, ela consegue ter a mesma durabilidade, a mesma finalidade de uma depilação com cera, e ela não intensifica a flacidez, ela não desencadeia, né, uma reação fisiológica e aumentando ali a parte da hiperpigmentação na região. Então ela tem sido uma ótima opção para facial, tá? Então vamos dando seguimento aí para o nosso... Outra que aparece, que as pessoas assustam demais: psoríase. Quem tem sabe, né, pessoal? Quem tem sabe que a psoríase é extremamente incomodativa,
ela coça, daí você coça, daí ela arde, daí ela é sensível, né? Só que e ela gera uma crosta, ela gera uma descamação. A aparência dela não é nada agradável. Então, muitas das minhas alunas, às vezes, ao fazer os procedimentos, assustam. Assim, ai, professora, e agora? O que eu faço ali? Ela tá com alguma coisa muito estranha. Mas é a psoríase. Ela não é contagiosa, tá? Ela é muito ligada à questão emocional da pessoa, certo? Ela é muito mais ligada a uma doença autoimune e que é só a questão de característica mesmo dela, que às vezes não agrada muito, mas ela não te oferece risco nenhum. Mas eu posso trabalhar então em cima, professora? Não é indicado também não. Por quê? Lembra lá no processo, Gurias, que a gente estava falando do processo de renovação da pele, de como que acontece, né, a renovação, de que ela tem um período de 26 a 42 dias. Para quem tem psoríase, isso acontece em 5 dias. Um processo que normalmente aconteceria em 26 a 42, né, para mim, para você, para essas pessoas acontece em 5 dias. Então é uma área que está extremamente sensibilizada, é uma área que está delicada, que ela não pode ser trabalhada, às vezes, uma cera quente. Uma cera fria, então, vamos trabalhar a cera fria em cima de uma psoríase. Olha, o processo da puxada, da tração, do trauma do procedimento, eu não indico. Não indico. Então, nessas áreas, tenta evitar. Trabalha ao contorno, trabalha ao redor, né? E em cima dela, sem contar que, como ela é uma doença autoimune, né, ali o seu corpo, ele entendeu que está reagindo de alguma forma, desencadeou aquilo ali. Se você vir a fazer um procedimento que venha a gerar algum tipo de agressão na região, tem a possibilidade de ele entender que ele tem que intensificar ainda mais essa defesa, que ele tem que intensificar ainda mais esse processo e pode aumentar, né, desencadear ainda mais a psoríase ali da região. A mesma coisa a gente fala para vitiligo, né? Então são coisas que não são contagiosas e que a gente geralmente evita de estar trabalhando, certo, pessoal? Tem algumas regiões que são mais acometidas, que nem a gente vê aqui na parte do abdômen, cotovelo, né? Parte dos pés, joelhos, são partes de dobras, né? O que a gente mais vê? Cotovelos, joelhos. Já tive alunas que me relataram que já tive na perna, né? Na coxa, assim, na parte da frente da coxa, já tive na canela. Então, assim, tem muitas que também a gente vê muito na parte de contorno, né, da nuca, essa parte da área de crescimento, certo? Boa noite, Micael. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se precaver em função de não trabalhar em cima para não gerar, né, um desconforto para a nossa cliente. Porque para nós em si, isso não traz nenhum tipo de risco. Mas nós temos que saber o que a gente pode trabalhar e o que a gente não pode trabalhar. Até que ponto eu vou estar levando benefício para minha cliente ou não, certo? Então, quando a gente trabalha esse assunto com vocês, né, e fala para vocês assim, quando tiverem a oportunidade, busca aí na internet, busca aí fotos, que vocês consigam ver as variações, né, todas as possibilidades de doenças que podem aparecer, para que você, ao estar trabalhando, você consiga ter uma identificação. Óbvio que você não vai decorar tudo, mas a partir do momento que você tem um certo conhecimento, já tem ali uma noção, você vai ter uma conduta muito mais com muito mais sabedoria a situação do que você fosse totalmente, né, desinformada a respeito. Então eu preciso sempre, né, tentar mostrar para minha cliente que não é nojo dela. Eu não estou preocupada unicamente com a minha saúde, eu estou preocupada com a saúde dela, com o bem-estar dela. Eu estou preocupada, gurias, sabe? Então é uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito claro para as nossas clientes,
que não é que eu estou deixando de fazer o trabalho nessa região porque ela tá feia, porque ela tem psoríase e eu acho feio, tô com nojinho. Não é. É porque simplesmente eu posso ocasionar algo não favorável a você, eu posso estar desencadeando, aumentando a sua lesão, posso estar disseminando. Então ali você tem que conversar com a sua cliente de uma forma super educada, né, que a pessoa não se sinta constrangida, porque isso é muito importante também, você não gerar um constrangimento para a cliente, certo? Isso aí é muito sério. Quem não se sentiria constrangida, né, ao falar assim, eu não vou poder te atender porque você tem isso. Poxa, como assim? Né? Então é muito chato. Então você tem que ter muita delicadeza. Então, e quem opta por trabalhar nessa área da beleza, na área da estética, né, vocês têm que ter esse feeling de como conversar, tá, pessoal? Então fica aí um pouquinho das nossas dicas para que vocês tenham mais percepção ao momento do procedimento.